Graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo para aprendermos lições maravilhosas. Estamos juntos. Deus quer falar com você hoje. Deus quer falar comigo. Então vamos com humildade prestar atenção na voz de Deus por meio da sua palavra. Nós temos uma mensagem hoje fantástica. Nós vamos falar sobre a grande promessa da Bíblia. E Deus que não pode mentir, é impossível que Ele minta, nós vamos perceber que Ele cumprirá a sua promessa para você e para mim. Qual é essa promessa? Nós vamos descobrir isso na Bíblia. Para isso nós vamos orar nesse instante para que o Espírito Santo nos ilumine, para que o Espírito Santo fale ao nosso coração nesse instante. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, estamos na Tua presença. Carecemos demais do Senhor. É por isso que estamos aqui buscando ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. E que o Santo e Bom Espírito nos capacite a todos nós para entendermos e vivermos essa verdade. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Quero começar contando uma história. Um pai um grande nadador, um nadador profissional. E aí ele tinha uma filha. E desde muito cedo ele começou a ensinar a sua filha natação. E os dois nadavam o tempo todo. E aquela criança, aquela menina, quando chegou aos 10 anos, também era uma nadadora assim, de muita qualidade. E a alegria deles, o hobby deles, era nadar juntos. E um desses dias o pai então chamou a sua filha, filha, vamos nadar hoje. E aí eles foram à praia, mas decidiram nadar, sabe, em direção, porque eles faziam isso, nadar em direção ao mar aberto. Eles começaram a nadar ali de forma tranquila, quando depois de um tempo já nadando ali, o pai percebeu que eles já estavam em mar aberto e tinha uma corrente marítima muito forte. E o pai, com muita experiência, percebeu que era impossível que a sua filha conseguisse voltar. Ele não ia conseguir também salvar a sua filha. Então o pai, de forma sábia e muito inteligente, chegou para a filha e disse assim, ó, filha, fique aqui, tranquila, continue nadando, que eu vou ali e volto logo para te buscar. A filha então entendeu e continuou nadando. E o pai, agora com muito esforço, mas muito esforço, conseguiu superar aquela corrente marítima depois de mais de uma hora e chegou então à praia e agora com muita rapidez foi buscar os salva-vidas, os paramédicos, a equipe para buscar agora o resgate para aquela sua filha de 10 anos que estava em mar aberto. E agora todo mundo ali, os barcos, paramédicos, todo mundo buscando. Depois de mais de 4 horas, quase 5 horas de busca, conseguiram encontrar aquela criança. Quando encontraram, então, ali que conseguiram pegar aquela menina e colocar no barco que eles estavam. Aí os paramédicos chegaram então e disseram para ela, eles estavam muito aflitos, chegaram para ela e perguntaram, você não estava preocupada? Ela então, aquela garota disse, não. Por quê? Porque meu pai me prometeu que iria voltar para me buscar. Olha que história. Nós precisamos então ter essa confiança em Deus. Deus prometeu que vai voltar para nos buscar e nós precisamos confiar nisso. E aí, em meio a essa nossa confiança, nós não vamos ficar preocupados, ansiosos, sabe, aflitos, porque o nosso grande Deus, que é o nosso Pai, que nos ama, prometeu que vai voltar para nos buscar. Nós vamos conferir essa promessa, nós vamos aprender isso hoje, que Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Abre comigo aqui a sua Bíblia, abra comigo aqui em João, João no capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14. Veja aqui comigo, olha só que texto fantástico. Essa é a maior promessa. Jesus diz assim para os discípulos, porque Jesus ia voltar para o céu. Jesus disse, olha, não se turbe o vosso coração, ou seja, não fique aflito, não fique preocupados, não fique ansiosos, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas.
Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Essa é a promessa. Nós precisamos crer nessa verdade. Essa verdade é profunda. Jesus diz, credes em Deus, crede também em mim. Jesus se coloca no mesmo patamar de igualdade. Você deve crer em Deus e crer em mim. Eu estou prometendo que eu estou indo, eu vou preparar lugar e eu voltarei para buscar vocês. Você tem acreditado nessa promessa? Nós precisamos acalmar o nosso coração em meio ao mar da vida, em meio à corrente marítima de problemas e desafios. Nós precisamos acreditar nessa promessa de que Jesus vai voltar para levar-nos para morar com Ele eternamente, onde nunca mais teremos problemas. Agora, queridos, nós precisamos crer nisso. Sabe, Jesus não mente. Veja aqui comigo, nós temos essa promessa aqui em Números capítulo 23, Números 23 e o verso 19. Olha que grande promessa, capítulo 3, verso 19, é assim, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Essa é a verdade. Quando Deus fala, Ele cumpre. Quando Ele promete, Ele realiza. Queridos, então, eu e você não temos motivo para ficar ansiosos, preocupados, agitados no nosso coração. Deus prometeu, Jesus prometeu que vai voltar para nos buscar. Amém? Nós precisamos crer nisso. Agora, veja aqui comigo ainda. Tito, veja comigo aqui, Tito. Novo Testamento, o apóstolo Paulo falando, veja para a gente perceber Tito, capítulo 1, para a gente poder entender essas verdades maravilhosas. Tito, capítulo 1, verso 2. Olha que texto que nós precisamos nos apegar, nós precisamos dessa verdade o tempo todo. Tito, capítulo 1, verso 2, diz assim, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Olha só, na esperança da vida eterna, com relação ao Deus que não pode mentir, Ele prometeu antes dos tempos eternos. Então essa deve ser a minha crença. Eu e você precisamos acreditar nisso. E aí, quando nós acreditamos nessa verdade, não importa o problema, nós vamos viver a esperança da volta de Jesus. Por exemplo, Jó, eu quero citar isso para você, passando nas maiores dificuldades, os maiores desafios, a angústia, perdeu todos os seus bens, perdeu todos os seus filhos, perdeu a sua saúde em meio à tragédia da sua vida. Sabe o que Jó disse no capítulo 19, verso 25, eu sei que o meu Redentor vive e por certo se levantará sobre a terra e esse meu corpo, revestido esse meu corpo, eu verei a Deus. A esperança de Jó estava na volta de Jesus e nós precisamos confiar nisso. Essa deve ser a nossa perspectiva. Não importa o problema, qual é o seu problema? Imagine aí, será que o seu problema é problema na família? Será que é uma doença grave, sei lá, como câncer ou qualquer outra, que você agora não tem mais perspectiva? Será que o seu problema é financeiro? Qual é o seu problema? Não importa. A solução dos nossos problemas está em Jesus e na sua vinda. E nós precisamos nos apegar a isso. O apóstolo Paulo está aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6, 7, 8, ele diz assim, quanto a mim, estou sendo oferecido como libação. O tempo da minha partida chegou. Aí ele diz, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Capítulo 4, versos 6 a 8. Aí ele diz, mas desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, mas não só a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Então eu e você precisamos acreditar na volta de Jesus e amar a sua vinda, porque a vinda de Jesus, a volta de Jesus é a solução de todos os problemas.
Aí, quando nós cremos nisso e vivemos essa verdade, em Filipenses capítulo 1, verso 21, o apóstolo Paulo vai dizer assim: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa é a promessa. Sabe, queridos, Cristo prometeu que vai voltar. Aquela garotinha confiou na palavra do seu pai e ficou tranquila, calma e em paz. Então acalme seu coração, creia que esse Deus não mente. É impossível que ele minta. Ele prometeu que vai voltar para nos levar para uma eternidade onde nunca mais teremos problemas. Você quer confiar nisso? Entregue o seu coração a Ele, deixe Deus guiar. Ele vai voltar para dar solução a todos os nossos problemas. Que Deus te abençoe e vamos orar. Amado Deus, obrigado por essa palavra, obrigado pela tua promessa. Nós cremos nessa promessa e nós queremos viver essa promessa. Em nome de Jesus. Amém.